A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você neste momento a respeito do milagre da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer como nós vivíamos. Como nós vivíamos quando Ele nos alcançou. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Irmãos, lembra quando Jesus te alcançou aonde você estava? O apóstolo Paulo dá um retrato disso no versículo 1 ao 3. Ele diz que nós estávamos mortos. Ele diz que nós vivíamos segundo o Espírito. Nós vivíamos escravizados pelo pecado, dominados por Satanás. Segundo o apóstolo Paulo, vivíamos segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo diz no versículo 3 que éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Não éramos filhos de Deus, como a religião prega. Éramos filhos da ira. Estávamos debaixo de pecado e da ira de Deus. Mas mesmo com esse péssimo histórico e currículo, talvez você se encontre ainda assim. A Bíblia diz no versículo 4 que mesmo nessa situação há um mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Se Paulo descreve do versículo 1 ao 3 a nossa vida ladeira abaixo, do versículo 4 em diante ele começa a mudar, ele começa a dar a receita para transformação, a receita para mudança. Talvez você se encontre completamente perdido nesse momento. Talvez você se encontre atolado, enlameado de pecado. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Ele nos alcançou. Ele estendeu a sua mão por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, não por causa dos nossos méritos, não por causa de nossas qualidades, mas por causa do seu amor. Deus, por causa do seu amor, nos alcançou. E o apóstolo Paulo diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, com maravilhosa graça nos alcançou. Alguém diz que a graça pode ser exemplificada em um Deus santo e poderoso, estendendo a mão para mim e para você, pobre e pecador. Mas somente a graça, se não houver uma resposta de nossa parte, não pode nos salvar. Porque essa graça é oferecida a todos, mas nem todos a aceitam, nem todos correspondem com essa graça. E enquanto a graça fala de um Deus abençoado, um Deus poderoso, santo, estendendo a sua mão a um homem pecador, a fé é a resposta do homem em estender a mão para que Deus possa salvá-lo. Eu quero te dizer que Deus está com a mão estendida para você. A graça de Deus, o seu amor para mim, para comigo e para com você, fez com que Ele estendesse a sua mão para nós. Fez com que Ele enviasse o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. De nossa parte, Deus requer a fé. E a fé é a resposta do homem, vinda de Deus, mas a resposta do homem em estender a mão e aceitar esse convite. Eu quero te dizer que não importa a situação que você se encontra, o Senhor pode mudar a sua vida. Talvez você nessa história se encaixa do versículo 1 ao 3. Preso em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. Mas a história não termina aí. O versículo 4 tem um mas. Mas Deus,
A nossa vida, ela foi dividida ao meio. Um tempo antes de Cristo e o dia que Jesus estendeu a sua mão, chegou o mas na nossa história. Você estava perdido, mas Deus, você estava morto, mas Deus, você não tinha esperança, mas Deus te deu esperança, mas Deus te deu vida, mas Ele te encontrou. Eu não sei como você se encontra agora. Eu te convido a clamar ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero clamar por essa vida que assistiu esse vídeo. Talvez essa pessoa se encontra completamente perdida, completamente sem esperança, assim como nós também nos encontrávamos outrora. Mas a Bíblia diz que mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, nos salvou juntamente com Cristo. Em Cristo há esperança, em Cristo há resposta, em Cristo há salvação. E o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos não por causa de nossas obras. Nossas obras só podiam nos levar para o inferno, mas a obra de Cristo nos dá acesso ao céu. A obra de Cristo é suficiente para pagar por nossos pecados. E por causa da sua obra existe perdão para nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Gera em nós essa fé genuína, essa fé salvadora, essa fé que desemboca, de acordo com o versículo 10, em obras que glorificam a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.